Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai saber um pouco, em relação às metas do Programa Federal RenovaBio, principalmente relacionada ao etanol, porque a gente tem informações da FG Agro de que nos próximos anos a gente precisa estar muito atento a esse cenário na produção de etanol para que a gente lá na frente consiga cumprir tudo isso que foi proposto, Então, para entender todo esse panorama e também para a gente falar um pouco em relação às revisões que a gente teve no programa por conta da pandemia do coronavírus, a gente vai falar então com o William Orzari Hernandes, que é diretor da FG Agro. William, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, viu? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, William, falei aqui um pouco aos nossos internautas, introduzindo esse cenário em relação às metas do Programa Federal RenovaBio relacionadas ao etanol, Porque a gente tem aí, precisa perseguir, de fato, aí nos próximos anos pontos bastante interessantes e vocês levantaram aí, e tem essas informações bastante importantes de que a gente precisaria aí ao longo dos próximos anos elevar a produção para que a gente consiga de fato cumprir isso. Como é que está esse cenário? O que vocês apuraram por aí? Então, o que a gente identificou aqui, que se a gente considerar o padrão histórico de crescimento recente do etanol e da oferta de cana também, e essa safra que anda muito açucareira devido aos preços remuneradores do açúcar, a gente precisa crescer a produção de etanol de forma significativa para atender o programa. E aí o número, sendo quantificado é de aproximadamente o dobro do que a gente produz hoje, por volta de 20 milhões de metros cúbicos seriam necessários adicionar à oferta atual até 2026. 2026 é logo ali, do ponto de vista de disposição, disponibilidade de produto, dado que é uma oferta que você tem que pensar 2 anos antes, é muito próximo para a gente ter um grau de crescimento elevado para esse curto prazo, 2026, para o Brasil. Então, esse que é o panorama geral, os desafios que a oferta tem de etanol para atender o programa, que é um programa genuíno, importante para a gente atender todas as metas de descarbonização do país e também do mundo. Sim. William, para a gente ainda pensar lá à frente, tem então esse posicionamento, de que a gente precisa elevar bastante então a produção de etanol. A gente tem aí nesse ano de 2021, a safra 21-22 no centro-sul do Brasil, uma safra que, segundo consenso no mercado, vai ser uma safra realmente menor, Então queria saber de você, antes da gente também ver alternativas aí nesse cenário, como é que estamos em relação às metas neste ano de 2021? Pode seguir. Nesse ano 2021, as metas elas foram revisadas por questão da pandemia. Então, a gente vem para um cenário de atendimento, mesmo com uma redução da oferta de cana e, por consequência, da oferta de etanol também, as metas devem ser atendidas com folga. O problema está mais a médio prazo, quando a gente vê, na verdade, um setor que está em estabilidade, de crescimento, com um programa que prevê um aumento significativo dessa disponibilidade de biocombustível na matriz de transporte. Então, o problema ele fica mais a médio prazo, que nem é tão a médio prazo assim quando olha para o crescimento da produção, do que a curto prazo. Esses anos de 2021, 22, eles estão com uma oferta suficiente, não com muita sobra, mas uma oferta suficiente para atender a demanda do programa. Certo. Bom, vamos falar em relação às alternativas, Vocês, levantaram aí todo esse cenário, O que a gente poderia pensar, William, quando a gente fala, para uma aproximação, pelo menos, das metas, ou então, se a gente conseguir avançar bastante nesse cenário de produção, para que a gente, de fato, atinja essas metas propostas até lá 2026. O que vocês pensam que seria possível? E uma outra questão é se o etanol de milho seria uma alternativa, já que a gente tem visto, justamente nessa safra, destoando até muito do cenário da cana-de-açúcar, que deve ter uma queda na produção de etanol, o milho ele deve dar um suporte bastante interessante que reduziria até um pouco as perdas na produção de etanol total no Brasil,
Sim, sim. A gente vê rapidamente três alternativas. Uma primeira é uma eventual migração da produção atual de açúcar para etanol. Então, isso pode ajudar, nesse curto prazo, a diminuir esse déficit. Hoje a safra está, hoje, o ano passado e provavelmente o ano que vem, muito açucareira, né, devido aos alto preço do açúcar. Então, essa virada de produção para etanol ela pode ajudar a diminuir esse déficit de maneira significativa. A outra é a questão da oferta de milho. Nas premissas, a gente já considerou dobrar até 2026 milho, mas a gente tá numa toada de projeto que a gente pode ver como está muito pequeno ainda, né? A gente pode ver triplicar ou quadruplicar, esse número ficar um pouco mais rápido do que as nossas projeções. Então, a segunda via seria o aumento da oferta de milho, e a terceira via e também uma das mais prováveis, é a gente ter preços do etanol mais remuneradores ao longo do tempo, que incentive essa produção a crescer mais do que o histórico, que é de 1% ao ano. Então, é muito pequeno o histórico de crescimento recente do etanol. Está mais em estabilidade do que em crescimento. Então, se a gente vê alguns gatilhos, principalmente no que se refere a preços mais remuneradores, como a gente já vai vivenciar essa safra, a gente pode ver uma oferta crescendo mais forte do que 1% ao ano e atender esses 20 milhões de metros cúbicos que a gente tem de defasagem para 2026. Sim. William, vocês da FG Agro também têm informações, né, e projeções, né, em relação às certificações por parte das usinas, né, aí nos próximos anos. Como é que vocês veem esse cenário? Então, a gente olha o percentual de certificação hoje, ele é por volta de 70% da oferta total, né? Então, esse número ele pode chegar e deve, à medida que vai se aprendendo os processos de certificação, novas usinas que eventualmente não certificaram passarem a certificar, mas também as usinas que se certificaram, certificarem com um percentual maior, possivelmente a gente vai ver essa migração e esse aumento do percentual de certificação, tanto na cana, como no biodiesel, como também em etanol de milho, que os desafios são maiores ali por conta da originação, do rastreamento da originação da matéria-prima. Mas, em resumo, o percentual que é de 70%, a gente vê chegar em 90% até 2030. Então, no cenário de 2026, a gente está considerando 80%, que é quase metade do caminho. Se a gente conseguir esse processo um pouco mais rápido, também a gente consegue diminuir um pouco desse déficit, né, de CBIOS, que é o percentual de certificação. Quando vai para outros setores, milho e biodiesel, esse percentual cai bastante, dos 70% para casa ali de 50% de certificação, porque é mais difícil de rastrear a matéria-prima. Então, você veja que se tiver alguma mudança, inclusive nesse processo, a gente pode dobrar, né, só nos outros setores, só via processo de certificação. Então, cabe aqui também uma revisão de todos, né, do programa, dos próprios players, para que consiga certificar um percentual um pouco maior da produção. Certo. Bom, William, como você explicou, né? Tivemos aí um ano de 2021, né? E 20 também, né? 20 e 21 com revisão, né? Por conta da pandemia, né? E a gente tem aí essas projeções em relação às metas, né? Como a gente precisaria caminhar na produção de etanol para que a gente lá na frente consiga atingir as metas estabelecidas pelo programa. Queria saber de você como é que estão as projeções de crescimento do mercado de etanol. A gente deve crescer nos próximos anos ainda assim, apesar da gente poder não conseguir chegar à meta e dessas É, alternativas que a gente, sim, acho que, né? acho que se eu fosse fazer um cenário mais factível, nem seria esse desse crescimento de 1% ao ano, né? Porque o próprio programa pede um crescimento maior, né? Então, eu acho que não tem uma solução única, a solução vai vir de diversos fatores, né? Mas que possivelmente ou necessariamente eles acabam passando por ter preços do combustível mais remuneradores do que os cenários que a gente vivenciou, né, em 2019, 20, que foram cenários de preços chegou a ter o etanol a 1,80. Então, nós estamos falando mais remuneradores do que aqueles cenários, né, em preços satisfatórios que incentivem
os produtores a produzirem mais etanol, seja via troca de produção de açúcar para etanol, mas também de aumento da oferta de cana, de produto, né, de ATR total, que pode ajudar esse cenário. E aí, junto com milho e mais certificação, acho que a gente tem condição ainda de atender a meta do programa. Não é uma impossibilidade, mas o cenário ele é positivo no que se refere a ter crescimento da oferta nesse curto espaço de tempo, de maneira significativa. Certo. Perfeito, William. Bom, muito obrigado pelas suas informações por enquanto, viu? Então aí esperamos que ao longo dos próximos meses aí, né, e principalmente, como a gente fala, né, no médio e longo prazo, então ao longo dos próximos meses também e anos, a gente volte a se falar para a gente ir atualizando aí esses números bastante importantes. Tá combinado. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, William. Muito obrigado pelas suas informações. Então, conversamos aí com o William Orzari Hernandes, que é diretor da FG Agro, para a gente dar um panorama em relação ao etanol nas metas do RenovaBio. Segundo as projeções da FG Agro, né, a produção de etanol aqui no Brasil, para cumprir as metas estabelecidas no programa RenovaBio, a gente precisaria praticamente dobrar os níveis de produção que a gente tem hoje até 2026, para a gente conseguir cumprir isso que foi estabelecido. Então a gente também conversou em relação às alternativas nesse sentido, e o etanol de milho e as certificações também aparecem como pontos bastante importantes nesse cenário para que a gente consiga lá à frente conquistar, né, essa meta aqui está estabelecida já há algum tempo. A gente também falou em relação às revisões que foram feitas por conta da pandemia do coronavírus. Então o William também deu esse panorama para a gente, e ele também falou em relação às expectativas de crescimento da produção de etanol, que deve ter um crescimento, mas ainda assim é um crescimento que se ele se manter na casa que ele está, né, atualmente, a gente não conseguiria de fato chegar aí a esses níveis que estão estabelecidos pelo RenovaBio. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça que nós estamos em todas as redes sociais, é só você procurar pelos nossos perfis por lá e seguir a gente para acompanhar todas as informações. Você também pode nos seguir através do YouTube e ticando o sininho lá, né, você se inscrevendo no nosso canal, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo por aqui. E você consegue receber esses alertas e pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os entrevistados. A gente tem essa conexão bastante importante entre vocês que nos acompanham e a gente aqui na redação que faz o trabalho para vocês, tá certo? Então não se esqueça, siga o Notícias nas redes sociais e também nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem muita informação para você, tem fechamento do mercado da soja para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.